Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre bike fitting. Vamos falar sobre sapatos, sobre ajustar colites, sobre algo que eu até à data de hoje, francamente, acho que não me recordo de ver em nenhum canal. Há centenas, talvez milhares de vídeos sobre bike fitting e há uma coisa que nunca vi em nenhum canal. Aliás, também é a primeira vez que eu vou falar aqui neste canal e não falo porquê. Não falo porque acho que é um tema algo complexo, bastante complexo e pode ser mal entendido e tem uma importância extrema para a saúde dos joelhos, sobretudo para a saúde dos joelhos. Portanto, hoje vamos falar sobre isso, ok? Vamos voltar a falar sobre ajustes de colites ou travessas, porque isto dá para a estrada, dá para BTT, dá para o tipo de sapato, porque isto tem a ver com a vossa posição, com o vosso movimento e a forma como vocês depois desenvolvem a pedalada no contacto com a bicicleta. Sejam bem-vindos, meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Bom, a questão é muito simples, é que a partir do momento em que tu entras pela porta dentro do meu gabinete, eu ou Pedro Ferraz já te estamos a avaliar. Estamos a avaliar em quê? Estamos a avaliar numa coisa extremamente muito simples e absolutamente fundamental para aquilo que vai ser, sobretudo, o teu conforto quando pedalas e a saúde dos teus joelhos. E eu refiro-me a quê? Eu refiro-me à maneira como tu colocas os teus pés quando caminhas. Tu alguma vez paraste para ver como é que tu colocas os pés quando estás parado? E a questão passa precisamente por aí. É que a forma como tu caminhas não é como tu queres caminhar, ou muito provavelmente tu nunca tiveste noção disso porque nunca pensaste na importância que isso tem depois quando tu pedalas para a saúde dos teus joelhos. Isto porque no que diz respeito à colocação das travessas, já todos nós falamos, há centenas de vídeos no YouTube que te diz que tu tens que medir a extremidade do primeiro metatarso, a extremidade do quinto metatarso e depois traçares uma linha entre um e outro e colocar a travessa sensivelmente nesse eixo o mais puxado para dentro do sapato possível. Falo isto de uma forma generalizada, porque isto do puxar para dentro do sapato não é para toda a gente, porque nem toda a gente tem a anca da mesma largura. Isto tem a ver com a largura da anca também, por isso é que há mais ajustes nesta travessa ou no colite do teu sapato BDT do que no toda a bicicleta. E depois, a posição dos teus pés vão determinar o ângulo que tu vais dar à travessa. Exatamente, este ângulo. Uma coisa que muita gente chega aqui e diz: Pedro, os meus sapatos estão avariados porque eles abanam assim para o lado. Pois, deixa-me surpreender-te, não estão avariados. Esse ângulo no BTT pode ser determinado pelo pedal e na estrada é determinado pela travessa que tu compras. Por isso é que as travessas têm várias cores. Por exemplo, aqui no caso da Look, isto significa 9 graus de flutuação. Cinza, que é o mais comum com que toda a gente traz, ou quando compras uns pedais vem com cinza. Isto são 4,5 graus. E preto vem com 0 graus. E 0 graus significa que tu queres mover qualquer coisa e ele simplesmente não move. Na Shimano, por exemplo, vermelha significa 0 graus, azul significa 2,5 graus e este amarelo significa 6 graus de flutuação. O contacto que eles fazem, Look ou Shimano, é sensivelmente a mesma coisa. Há uma ligeira diferença no Shimano, em que ele sai aqui um bocadinho mais para o lado. Há pessoas que não gostam deste. Eu particularmente gosto mais de Shimano do que gosto de Look, mas eu acho que a maior parte das pessoas não gosta de Shimano por causa da estética, dele ficar assim de fora. Francamente, eu pessoalmente prefiro pedais Shimano no que diz respeito à estrada. Já em BTT, os XT são imbatíveis. Os XTR também são muito bons, mas são um bocadinho mais caros e eu, como sou pobre, uso XT. Aquilo que eu chamo de posição 10-10, que é um pé a apontar para cada lado, é aquela que tu vais encontrar na esmagadora maioria da população. Depois há aquelas pessoas que têm os pés praticamente paralelos e há pessoas muito raramente tu encontras com os pés a apontarem um para o outro. Mais ou menos assim as três posições. Esta particularidade acontece porque é um conjunto de situações que ocorreram durante o teu crescimento e estamos a falar de adaptações ósseas, principalmente ao nível da anca, no acetábulo, a maneira como o teu fémur encaixa na bacia, naquilo que se chama cavidade, que é o acetábulo. Isso é que vai determinar a posição com que tu colocas os pés. Há outras particularidades que também podem orientar essa posição, que é como, por exemplo, o facto de teres um membro mais curto do que o outro pode fazer com que tu
exteriorizes mais, ou seja, com que apoies o pé mais da parte de fora do próprio pé, e isso pode provocar-lhe alguma rotação, como a perna mais comprida tendencialmente vai ser a perna com o pé com maior ângulo. Dito isto, e só para vos alertar, eu deixo só ficar aqui uma pequena chamada de atenção. Quando vocês estão a ajustar os vossos sapatos em casa, na loja, seja onde for, se vocês forem daquele tipo de pessoas que é o comum e tiverem os pés assim mais abertos, vocês lembrem-se que o sapato na bicicleta também tem que estar. Senão o que é que vai acontecer? Aquilo que muita gente chega aqui ao gabinete a queixar-se, que é: Pedro, não me dói assim muito o joelho, mas sinto uma ligeira moideira assim de lado no joelho. Esta é a questão mais propícia de acontecer e tu consegues evitar isso porque essa pequena dor é já uma inflamação desenvolvida por causa de uma posição errada lá em baixo. Tu podes fazer isso dando um pequeno ângulo e depois tu dizes-me assim: Pedro, mas se eu der o ângulo para me sentir verdadeiramente confortável, eu vou roçar o calcanhar na escora traseira. Bom, isso já são outros 500, porque se isso acontece, isso poderá estar a acontecer não por exagero no ângulo, mas porque realmente o teu corpo precisa dessa flutuação, então tu terás que colocar uns espaçadores no pedal para afastar o pedal um pouco mais da pedivela, ou do crenque, como tu lhe quiseres chamar. Lembra-te de uma coisa importante, é que o desporto deve servir essencialmente para tu ganhares saúde, para tu teres prazer. E nunca vamos confundir, porque não existe performance sem conforto. Quando estamos a competir, é competir. Os atletas de endurance aprendem, uma das coisas que efetivamente acontece é que durante as competições, os atletas de endurance aprendem a suportar a dor, e há estudos que demonstram que a grande diferença dos atletas profissionais e dos atletas amadores é a dor que o atleta profissional, o atleta da elite, consegue efetivamente suportar durante uma prova. Só que nem sempre isso é positivo, ou raramente a dor é positiva, porque a dor é um estímulo que diz que alguma coisa está a acontecer de errado com o corpo. E, portanto, nós temos que saber, acima de tudo, interpretar. Fica aqui uma dica sobre os teus pés, sobre os teus joelhos, sobre a tua saúde, para quem souber aproveitar. E é tudo por hoje. Grande abraço. Eu volto no próximo. Agora vou ajustar os sapatos de alguém que está quase a chegar, e essa pessoa mal entre porta dentro, a primeira coisa que eu faço é olhar para os pés. Para quê? Para depois eu saber como é que tenho que lhe ajustar os clites ou as travessas. Porque muitas das vezes, quando eu estou aqui no gabinete e digo: já reparaste como é que tens os pés? Naturalmente a pessoa corrige os pés porque racionalizou o movimento e corrige a posição dos pés como ele acha que deve ter os pés e não como ele os tem na verdade. Por isso é que antes de falar sequer na questão dos pés, mal a pessoa entra, eu estou logo a medir de alto a baixo e a avaliar como é a posição natural, descontraída e relaxada dos pés, a forma como a pessoa caminha, para poder então intervir corretamente sobre a posição das travessas e dos clites. Gente boa, agora sim, acho que é desta. Grande abraço, eu vou trabalhar e apareço-me no próximo vídeo. E uma coisa que eu nunca digo é: pá, se gostaste do vídeo, faz like, subscreve o canal se ainda não estás subscrito. Eu sou um péssimo criador de conteúdos porque eu nunca digo isto. Disse agora, já há 500 vídeos atrás que não dizia. Grande abraço, eu fui.